Vamos orar? Senhor nosso Deus, que possamos acalmar o nosso coração para escutar a Sua palavra, as Suas verdades. Que nós possamos, Deus, estudar as Suas verdades, que possamos, Senhor, estar prontos para aprender de Ti e a seguir os Teus passos, Deus. Que o Senhor abençoe essa aula, essa classe, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Me capacita e capacita todos os que estão aqui para entendermos a Tua vontade e a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Gente, a minha intenção, primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou um dos professores da nossa classe, Presbiterianismo Avançado, mas hoje nós temos um tema comum, internet e mídias sociais. Então, a minha pretensão não é dar nenhuma palestra e nem sermão. Por isso eu peço para que os irmãos que estejam aí atrás, para que possam chegar um pouco para frente, porque permite que eu possa avaliar um pouco como é que estão os meus interlocutores, nós possamos aprender juntos, porque lá embaixo eu não consigo ver a reação de vocês. Mas fiquem à vontade, tá? E como é uma aula, eu gostaria da interação e participação de todos. Internet e mídias sociais, eu estou só esperando chegar a apresentação, mas a gente já pode começar a tratar sobre o tema. Bem, internet e mídias sociais. Por que nós devemos estudar esse tema? Obrigado, Lá. Por que é importante para a igreja? Por que é importante para a igreja, para mim, para você, conhecer sobre esse tema? O que eu gostaria de tratar com vocês é o que é a mídia social. A mídia, né, é um meio de comunicação, né? A internet também propicia a comunicação, a interação. Só que a comunicação é interação em massa. Tá bom. A comunicação em massa. Então, só que a internet e a mídia social é um tema novo. Quer dizer, os autores da Bíblia eram incapazes, né, os autores humanos eram incapazes de prever essa massificação da comunicação ou então da informação. Mas o tema comunicação, a comunicação é muito presente na Bíblia. Então, o que nós temos hoje é apenas uma massificação, quer dizer, a comunicação muito mais facilitada. Como ele falou, né, a internet ela tem seus atores, né, que são importantes para essa informação, mas todos nós, com as redes sociais, nós também somos produtores de conteúdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós divulgamos e também com aquilo que nós falamos nesses meios de comunicação. A internet é importante em nossa vida, ela dirige nós gastamos muito tempo na internet. E as mídias sociais são um veículo atual de comunicação e de relacionamento. Então, é por meio da internet que eu me comunico e que eu comunico quem eu sou, o que eu faço, quais são as minhas preferências, quais são os meus desejos, quais são os meus relacionamentos. E por tudo isso, a Bíblia é atual e relevante para tratar sobre esse tema, que é a comunicação. Assuntos correlatos que são relacionados com a internet. Quando eu penso em internet, mídia social, quais são os assuntos? Primeiro deles, o ambiente social e a comunicação. Então, não tem como eu estudar a internet e mídia social não tratando do ambiente social e da comunicação. Então, são assuntos que eu vou tratar aqui durante a aula. A natureza social de Deus. Segundo assunto, sobre o erro, sobre o pecado. A internet, ela potencializa um certo isolamento do ser humano, né? Nós estamos cansados de ver pessoas que ficam praticamente isoladas usando o seu celular, né? Que não escutam nem veem mais nada. Existe uma grande crítica a respeito disso. Outro tema relacionado é o egoísmo, o narcisismo.
né, essa autocentralidade, essa centralidade em si mesmo. Outro tema que a gente vai tratar aqui de forma bem rápida é que a internet é também utilizada como uma fuga, a fuga pela tecnologia. E na internet existem muitas informações que nós queremos passar aos outros, aos nossos interlocutores, que na verdade não são reais. Então, ela estimula uma vida de aparências. Quarto assunto, o efeito do anonimato. Como nós estamos por trás do computador, né? Como estamos usando o celular, é muito comum nossa natureza se aflorar de forma mais rápida, mais intensa, e passamos a dizer críticas que não diríamos se tivéssemos falando face a face com outra pessoa, né? E o quinto assunto é o uso do tempo. O uso do tempo. É comum também, não só entre os jovens, mas entre os mais velhos, ficar perdendo horas e horas navegando no Facebook, navegando no Instagram, outros tipos de mídias sociais, e aí o tempo passa e a gente passa a não remir o tempo, tá? Então, esses são os 5 assuntos que eu pretendo tratar aqui com vocês bastante rápido. Tem algum outro assunto que vocês lembram assim, ao tratar sobre o tema, ao a gente estudar sobre o tema? Existe outro assunto? Fake news. Fake news. Exatamente, nós pretendemos tratar justamente nessa questão dos efeitos do anonimato, dos pesos da palavra. Natureza social de Deus. Esse é um assunto bastante difícil, que dificilmente ninguém conhece a natureza de Deus, né? Ninguém conhece como um ser único pode ser 3 ao mesmo tempo. Deus é bom e amoroso. Essa natureza de Deus ser bom e ser amoroso, ela é verificada antes mesmo da criação. E aí eu pergunto uma questão de lógica. Como alguém pode ser bom, como alguém pode ser amoroso, se não há nada mais criado, se não há mais nada no universo além do próprio Deus? Então eu posso dizer que o pastor Weber, ele é amoroso, que ele é generoso, porque eu verifico que ele tem atos de generosidade, né? Atos de amor. E Deus? Sim, mas ele pratica atos de amor. Imagine se não existisse nenhuma criação, nada, não existisse nada, somente Deus, no início de tudo. Deus é amor, né? Você verifica atos de amor? É possível você verificar atos de amor quando não há nada além do próprio Deus? Somente quando ele começa a criar? Ele tem em potencialidade ou não? Em potencialidade ou ele já manifesta esse amor antes da criação? Essa é uma pergunta difícil, gente. Alguém tem uma resposta? Hã? Exatamente, porque ele é único, é Deus único, mas existe um relacionamento completo, um relacionamento íntimo, um relacionamento suficiente e pleno entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a vontade de Deus Filho é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é dar glória ao Filho. E assim acontece também com o Espírito Santo. Então, nenhuma figura dentro do próprio Deus, ela é centrada em si mesma. Então, existe um relacionamento completo, extremamente difícil, e não há nenhuma analogia perfeita que nós podemos usar para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de identidade, né? Mas Deus, ele tem um relacionamento entre o próprio Deus, né? Entre o próprio Deus. E por que Deus, sendo amor, ele resolveu criar? Por que Deus resolveu criar a mim e a você? Por que você existe? Alguém tem uma resposta fácil? Ninguém? Nenhuma dica? Por que Deus resolveu criar? Então ele estava num relacionamento feliz, infinitamente feliz,
infinitamente pleno, satisfatório. Eu posso dizer que Deus resolveu criar não por uma necessidade, não por uma debilidade, mas Ele resolveu criar porque Ele quis, Ele resolveu ampliar esse relacionamento. Ele resolveu comunicar esse relacionamento a outras pessoas, a outra criação, a natureza e a tudo que há. Então, Ele resolveu criar e viu que tudo era bom. Tá? Ele resolveu criar a mim e a você para que pudéssemos participar desse relacionamento. E, naturalmente, esse relacionamento que não é centrado na própria pessoa que pratica o amor, né? Esse relacionamento é centrado no outro, né? Ele não é autocentrado. Essa característica também é transmitida para a criação. Então, você pode perceber, se uma pessoa ela é autocentrada, ela só pensa em si mesma, ela só age de acordo com os seus interesses, essa pessoa ela é impossível de ser feliz. Ela é impossível de conseguir uma completude, ter um relacionamento saudável. Né? E a Bíblia está repleta dessas disfunções de relacionamento. A primeira disfunção que nós podemos ver é em Gênesis, no pecado original. Tá? Qual é o pecado original? Em certo momento, Adão e Eva resolveram fazer com que seus interesses se sobrepusessem ao interesse do próprio Deus. Ele passou a agir de acordo com o seu interesse, ter uma identidade desprendida de Deus, buscar ser igual a Deus. E nesse sentido é que o pecado ele é uma manifestação de uma idolatria. Quer dizer, você buscar uma identidade, Adão e Eva buscaram uma identidade fora do próprio Deus. Existem várias definições para pecado. Pecado pode ser definido como uma depravação, uma desvirtuação, ou uma falha daquilo que é bom. E pecado também pode ser definido como buscar uma identidade de forma até desesperada, longe do próprio Deus. O que isso tem a ver com o nosso tema de comunicação? A comunicação, a mídia social, ela revela o relacionamento, uma forma de relacionamento. Os relacionamentos sempre fizeram parte da nossa humanidade. Quer dizer, desde o princípio, nós somos guiados por essa necessidade de nos relacionar. A mídia social, a internet, ela facilitou, de certa forma, mas de outra forma dificultou, né, esse relacionamento interpessoal. Mas ela evidencia, a tecnologia é neutra, quer dizer, a tecnologia ela pode ser usada como um instrumento para o bem ou para o mal, mas a internet ela facilitou esse relacionamento que muitas vezes, por conta da nossa cultura, ele é viciado. Deus é um Deus que ele se relaciona, ele é social. Isso. Dentro da trindade da criação. Quer dizer, ele cria as coisas para que essas coisas possam se relacionar com ele. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma autocrítica a respeito da nossa vida, como nós nos portamos diante da tecnologia e nossos filhos como testemunha dessa realidade. Né? É muito comum, deixa eu só terminar, concluir, por favor. É muito comum nós acharmos que o que está sendo dito poderia ser para o próximo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ter uma reflexão do seguinte: a geração que está sujeita ao potencial isolamento é a nossa geração. Quer dizer, desde o mais velho até o mais novo. Meu pai, que já tem mais velho, tem uma dificuldade, já é mais velho, e tem uma dificuldade em utilizar a tecnologia. Em diversos momentos eu vejo ele mexendo no celular à mesa. Né? Se eu fosse mais novo, eu estaria aprendendo esse comportamento com ele. Né?
É natural também que nós venhamos a culpar a tecnologia, né? Dizer, olha, na verdade, o fruto dessa falta de relacionamento é por conta dessa facilidade que nós temos, dos computadores, da atratividade da internet. Mas, na verdade, a internet ela é só um meio que está sendo utilizado para algo muito mais profundo que reside na nossa alma, né? Que é essa necessidade de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, essa facilidade que nós temos de tratar o relacionamento como algo, os nossos interesses em nós mesmos, A origem, por isso que eu falei sobre a origem da comunicação e a origem do pecado. A origem do pecado, e isso está presente em todos nós, isso é comum a todos nós. É certo que verificamos pecados com mais intensidade em certas pessoas, tendências a pecados, mas essa tendência é comum a todos nós, de centrarmos os nossos desejos e interesses em alguma coisa diferente do próprio Deus, né? Seja no concurso, no trabalho, no direito, no dinheiro, no poder, ou qualquer outra coisa, até mesmo nos nossos filhos, né? E até mesmo fazendo coisas que são boas, até aqui na igreja, né? É natural nós pensarmos no filho pródigo. E o irmão do filho pródigo, ele estava em pecado. Ele é o irmão mais velho. Ele estava fazendo aquilo que o pai dizia que ele deveria fazer, mas somente na forma da aparência. Porque ele fazia aquelas coisas, aquelas obras, ele obedecia ao pai, não por conta da natureza do pai, ou porque ele queria simplesmente fazer a vontade do pai. Por que o filho mais velho obedecia o pai? Porque ele buscava ter alguma utilidade, algum favor, em razão dessa obediência. Então, na verdade, ele estava em pecado porque estava centralizando a vontade dele, não no pai, mas a vontade nele mesmo, nos seus interesses, fazendo isso para que ele conseguisse alguma coisa diferente. E esse filho mais velho, que na história de Jesus, contada por Jesus, ele é representado pelos homens da lei, pelos fariseus. Então, existia um público formado por esses homens. E esses homens, eles podem ser vistos aqui também na igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque são esses que são mais difíceis de serem resgatados. E por conta do testemunho deles, desses filhos mais velhos, é que muitos filhos mais novos, né, que têm pecados, digamos, um pouco mais aflorados, eles são desviados, vão para fora da igreja, porque verificam um comportamento, assim, digamos, arrogante ou pretensioso daqueles que, aparentemente, só por meio de um comportamento obedecem ao Pai, né? Tudo isso é uma forma de comunicação, né? Deus se comunica com as pessoas, né? Nós também devemos nos comunicar. Nós fazemos parte desse relacionamento, né? Nós somos a igreja de Deus. Sobre a natureza de Deus, é bom destacar o seguinte: Deus é um ser relacional, é um ser social, né? Ele resolveu criar o homem, criar a mulher, criar todas as coisas, e por meio dessa comunicação é possível se verificar, né, que Deus, na natureza, nas coisas criadas, por conta disso o apóstolo Paulo diz que todos os seres são indesculpáveis, porque é possível se verificar traços de Deus, da natureza de Deus, em todas as coisas criadas. É possível se verificar também a natureza de Deus em nós mesmos, porque obedecemos a um certo padrão, sabemos o que é certo, o que é errado, podemos perceber a direção no universo,
mas também somos ainda mais indesculpáveis por conta da maior comunicação e revelação de Deus em nossas vidas e na nossa história, que é a figura de Jesus Cristo. Não há uma forma mais plena e perfeita de comunicação que o próprio Deus, diante de um relacionamento quebrado, do homem e de Deus, resolve enviar o seu Filho, sendo Deus, para que esse relacionamento seja resgatado. Diferente da parábola do irmão mais velho, no caso, o irmão mais velho, Jesus Cristo, ele fez a vontade do Pai e foi em resgate àqueles que foram escolhidos. A nós, a igreja dele. Então, João 17, 20 e 24, demonstra isso. Demonstra a identidade de Cristo com o Pai e a vontade de Cristo, a direção de Cristo, de fazer a vontade do Pai, para que todos aqueles que o Pai deu para ele, pudessem ser, de novo, um com o próprio Deus. Vou ler para vocês. E não rogo somente por estes, Jesus falando, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Vocês percebam essa articulação. Deus deu a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá a glória que é dele, que foi concedida pelo Pai. Não há nenhuma figura centrada em si mesma. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estes estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Uma pergunta que tem a ver com relacionamento e comunicação. Eu gostaria de resposta de vocês sem a cola na transparência. É possível viver uma vida cristã sem estar em uma comunidade cristã? Quer dizer, existe uma tendência hoje, até pela internet, por conta da internet, eu consegui assistir grandes preletores em casa, na velocidade que eu quiser. Acesso ao YouTube, acesso ao Facebook, e é possível estudar a palavra em casa. Mas eu preciso realmente estar numa igreja para ter uma vida cristã plena? Se é possível ou não, qual a justificativa? Alguém se habilita para responder? Falou que eu tenho que ir mais rápido, que eu estou nos meus slides. Mas uma coisa importante que eu gostaria de tratar também com vocês, aproveitando o que ela falou, né, da necessidade de comunhão. Vocês já perceberam o seguinte? Eu reajo de uma forma diferente. Imagina uma roda de amigos, né? Eu, o pastor Weber, o Alex. O pastor Weber conta uma piada. Eu vou reagir de uma forma diferente do Alex. Então, eu vou descobrir quem é o Alex, uma face do Alex, né, a partir da interação entre o pastor Weber e do Alex. Isso acontece também na igreja. Deus, ele se revela de diferentes formas para pessoas diferentes. Então, eu sou capaz de conhecer a Deus a partir da reação de outra pessoa, que é diferente, que é diferente de mim mesmo. Então, eu sou capaz de conhecer mais a Deus a partir da vida do pastor Weber, do que ele faz na vida do pastor Weber. Então, eu sou capaz de conhecer mais a Deus do que ele faz na vida da Lara, porque ela reage de forma diferente, porque Deus faz de forma diferente na vida dela. E é impossível terminar e completar esse conhecimento. Nós vamos passar a eternidade nessa atividade de conhecer a Deus, né?
E é impossível conhecer plenamente a Deus. E Deus se comunica de todas essas formas. E Ele se comunica por meio das pessoas. E nós somos, por conta disso, testemunhas desse relacionamento que temos com Deus, que nós verificamos na comunidade cristã. Então, para viver plenamente, é necessário, em razão das influências, é necessário, em razão dessa necessidade de caminharmos juntos, para suportarmos uns aos outros em dificuldades, desafios, mas também é necessário para que nós possamos conhecer melhor a Deus, essa vivência em comunidade. Eu vou acelerar aqui, gente. É por isso que lá em Isaías 6:3, não sei se vocês já repararam a ler esse texto, os anjos, eles diziam: Santo, Santo, Santo ao Senhor, uns aos outros, porque eles comunicavam essa natureza plena de santidade de Deus uns para com os outros. Então era possível conhecer a Deus por meio de uma experiência que se tinha, do relacionamento que o anjo tinha, ou do ser criado tinha com Deus, mas a partir também do relacionamento que o outro tinha com Deus. Internet e mídia social. É possível se verificar de forma mais clara a natureza do nosso erro, a natureza do nosso pecado, ao se verificar a interação entre os agentes por meio da internet, por meio do Facebook. Há um potencial, como eu falei, há uma potencialidade do isolamento, há um egoísmo muito, muito grande. Não sei se vocês conhecem a figura do narcisismo, a história do Narciso. É um conto em que um ser, um homem muito bonito, passa a ver a sua imagem e se apaixona por si mesmo, a sua imagem num lago, e por conta disso passa horas e horas se deliciando, se deliciando com sua imagem, e em certo dia ele se afoga, ele se joga no lago e se afoga e morre. Então, esse egoísmo, essa centralidade, essa autocentralidade, ela causa a morte e causa também um grave problema de comunicação. Nós vemos isso numa história da Bíblia que trata da Torre de Babel. A Torre de Babel, a confusão de línguas. Vocês lembram dessa história? Essa história é muito conhecida. A Torre de Babel, ela foi construída a partir de uma necessidade de tornar o homem conhecido. Quer dizer, esse orgulho que guiava a construção da torre. E não é por coincidência que é na construção da Torre de Babel que as pessoas passam a falar línguas diferentes. Porque aquele que é centralizado em si mesmo, ele tem uma grande dificuldade de entender o outro. Ele só pensa em si mesmo. Ele é egoísta. Então, por isso, há essa confusão de línguas, há essa separação de línguas. Essa história, ela é contada pela Bíblia, mas também ela pode ter diversas aplicações nos nossos dias. Vocês já perceberam as pessoas gritando, discutindo uma ideia? A pessoa fala alto. Ela fala alto e grita. Por que a pessoa fala alto ao discutir? Isso demonstra certas atitudes, um posicionamento em relação a esse diálogo. O primeiro deles é que a pessoa que fala alto, ela quer que o outro escute aquilo que ela está dizendo. Mas também ela fala alto porque ela não quer escutar o outro. Então, não interessa o teor da discussão. Essas duas premissas provavelmente estão presentes numa discussão em que a pessoa não está disposta a escutar a outra. Essa comunicação, ela não vai ocorrer. Ela não vai ocorrer se dois que estão brigando não estão dispostos a escutar o outro. Fomos feitos para ter intimidade com Deus.
conhecer, servir, usufruir a Deus. E se a finalidade da criação é participar da comunidade de Deus, o pecado original é centrar a sua identidade fora dessa comunidade. Se eu obedeço a Deus, assim como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, apenas com um meio para atingir uma bênção, eu estou em pecado. E se o centro da minha vida, se o centro da minha vida sou eu mesmo, a sistemática desse relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a sua criação também é quebrada, né? O egoísmo, o egocentrismo, ele rompe essa relação que temos com os outros, com Deus e com a própria natureza. Mas, como eu falei anteriormente, Jesus veio para restaurar esse relacionamento. Jesus, como uma forma de comunicação, e a maior forma de comunicação, ele é enviado para resgatar, e como lemos lá em João, né, para que nós possamos de novo sermos um com Cristo. Para que Jesus dando a sua glória por nós, nós possamos ter esse restabelecimento, o restabelecimento dessa comunhão. Jesus também, em sua vida, ele afirma, ele demonstra o segredo da felicidade. Não há como eu falei antes, não há como uma pessoa ser feliz e plena apenas pensando em si mesma. Se nós perseguimos e cuidamos dos outros, os nossos problemas passam a ser cada vez menores. Cada vez menores. Se nós perseguimos a vontade do Pai, e o único que é digno, e o único capaz de suportar o nosso louvor e glória e honra, nós não vamos ser frustrados. É natural uma mãe muito cuidadosa direcionar suas expectativas na criação e na felicidade, na realização dos filhos. Mas se essa mãe não centrar a sua vida em Deus, esse filho, além de ser extremamente pressionado, além de ser oprimido por essa expectativa da mãe, ele com certeza ele vai frustrar essa expectativa. Então, esse relacionamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, eu penso muito nas histórias do Antigo Testamento, e algo que me chama bastante atenção, ainda sobre o tema da comunicação e idolatria, é a expectativa que Abraão tinha com o seu filho Isaque. Vocês podem imaginar o tanto de promessas que ele recebeu, que ele seria o pai de uma grande nação, que viria o seu filho. E demorou muito para chegar. Demorou muito para chegar. Agora você imagina o que Abraão poderia esperar e as suas expectativas nesse filho que nasceu. Então Deus ensinou para Abraão de uma forma dramática onde deve estar a expectativa de Abraão. Né? Você pode imaginar, naquela época, né, em que os filhos representavam a herança e a bênção divina, seu único filho, da sua velhice, ele levando o filho para um sacrifício que o próprio Deus pediu. A opressão e as dúvidas que poderiam surgir no coração dele. E ali, Abraão, a depositar o seu filho como sacrifício a Deus, ele não estava testando, Abraão não estava testando Deus, mas Deus estava testando Abraão e ensinando Abraão onde que ele deveria centralizar a vida dele, não no filho dele, mas no próprio Deus, que deu o filho para ele. Porque Isaque nunca poderia suprir as expectativas de Abraão. Nunca. Mas Deus poderia. Então eu acho que a partir daquele momento, eu vou até dizer, eu acho que a partir daquele momento que Deus resgatou, que Deus salvou, que Deus
não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. A partir daquele momento, eu acho que Abraão deixou o Isaac um pouco mais livre, né, para os perigos do deserto, para os perigos das bestas do deserto, porque ele sabia que Abraão não poderia cuidar do filho dele, mas Deus poderia. Então, qualquer coisa que acontecesse, Deus teria soberania para tratar aquele assunto. Na internet, nós vemos também uma vida de aparências, né? É muito comum, principalmente no perfil do Facebook das pessoas mais novas, nós visualizarmos assim, somente fotos de pessoas muito felizes, em viagens, ou em restaurantes, ou em situações de grande felicidade. Mas nós sabemos, apesar de postarmos isso e curtirmos isso no Facebook ou em outra mídia social, nós sabemos que a vida não é assim. A vida não é assim. E há um sentido, eu vou pular algumas coisas, há um sentido muito errado da cultura moderna sobre o que é e como deve ser tratado o sofrimento. Nós hoje fomos criados entendendo que o sofrimento é algo que deve ser evitado a todo custo, que é algo que não deveria fazer parte da nossa vida. E, logicamente, nunca compartilhada nem postada no Facebook. Por quê? O sofrimento seria uma manifestação, ou um caso, um fato de um atraso da nossa existência, que nós devemos, a todo custo, evitar e fazer com que esse sofrimento seja deixado de lado para que a nossa vida tenha um curso real, tenha um curso desejado, que é sem o sofrimento. Para isso, nós utilizamos várias técnicas e subterfúgios, né? Alguns utilizam remédios, outros utilizam até a própria tecnologia. Eu não estou criticando aqui a utilização de remédios para casos específicos de depressão, que é uma doença, mas nós devemos ter uma real perspectiva a respeito do sofrimento. Com o Facebook, com as mídias sociais, a comunicação, parece que nenhum de nós vivemos uma vida que tenha sofrimento. Mas a Bíblia trata o sofrimento de uma perspectiva real e correta. Diferente de algumas religiões, algumas filosofias, o sofrimento, ele é real, ele é ruim. Fatos que causam sofrimento são indesejados. A morte, a doença, a falta de recursos, a fome, o sofrimento em si, ele é algo que não é bom. Mas a Bíblia nos ensina que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, na vida de todo mundo, na vida de todos. E qual é a real perspectiva que nós temos que ter a respeito do sofrimento? O sofrimento, os fatos, as coisas ruins, eles podem ser, não estou dizendo que é, mas eles podem ser um instrumento da ação de Deus. Ele pode ensinar algumas coisas para a gente. Mas a função do sofrimento não é essa. A função do sofrimento, muitas vezes, a principal função, é informar para a gente que nós não devemos centrar a nossa vida na felicidade. A idolatria da felicidade ou daquilo que é bom, ela também é indesejada. A pessoa que acha que o sofrimento que deve ser afastado de qualquer custo, que Deus deveria me dar uma vida plena, sem sofrimento, é uma pessoa que não entendeu o cristianismo. Se Cristo Jesus passou por um sofrimento tremendo, se os apóstolos passaram por grande sofrimento,
por que nós não podemos passar também? E muitas vezes nós olhamos a história da nossa vida de uma perspectiva muito míope, muito curta. Imagine a história da nossa civilização. Aqueles primeiros cristãos que passaram por grande sofrimento e perseguição. O que eles aprenderam com esse sofrimento? Eles devem ter aprendido bastante coisa. Mas eu tenho uma reflexão sobre isso. Se não houvesse o sofrimento daqueles primeiros cristãos, dos primeiros séculos, se o cristianismo não fosse contra a cultura, se o cristianismo não fosse um movimento contra a cultura, ele seria, naquele momento inicial, confundido com o governo. Ele seria confundido com o governo. Ele seria desvirtuado de suas verdades. Então, eu acredito que uma das razões do sofrimento dos primeiros séculos dos cristãos era justamente manter a pureza da palavra de Deus. Fazer com que aqueles cristãos fossem realmente salvos, escolhidos por Deus, porque somente aquele que acredita na verdade que é Cristo é capaz, diante de um sofrimento e de um perigo de vida, se manter fiel. É muito fácil, se o cristianismo for a religião oficial, que tenhamos uma confusão de doutrinas. Mas se aqueles que são realmente salvos, que buscam a verdade, são perseguidos, eles vão ter prioridade em guardar essa verdade. E não vão buscar somente os seus interesses. Então, o sofrimento, ele gera uma real perspectiva. E também uma confiança de que Deus é a nossa fortaleza, conforme indica aqui 2 Timóteo 3, de 10 a 17. E Salmos 46. Posso deixar essa apresentação para vocês lerem o texto mais tarde. Os efeitos do anonimato e o peso das palavras. É natural que as pessoas que interagem no WhatsApp, no Facebook, em outras mídias sociais, elas se escondam atrás do computador e façam até mesmo ameaças e digam coisas que não diriam se estivesse frente a frente. Quantos aqui não participam de grupos de família de WhatsApp? Quantos aqui não viram discussões a respeito de opiniões? Primeiro porque no WhatsApp ou nessas mídias pela internet é difícil você verificar como a pessoa fala, né? Como ela se comporta gestualmente. É possível, de acordo com o nosso temperamento, verificar que ler aquela mensagem de uma forma mais agressiva ou não. Eu sei que existem recursos, né, para que, por exemplo, caps lock, a letra mais alta, quer dizer que a pessoa está gritando na internet. Mas isso não é muito observado. Então, aquela pessoa que lê a mensagem, ela pode se sentir ofendida por algo que não se sentiria se o outro dissesse pessoalmente. E como um cristão, ele deve se portar ao se comunicar, seja pela internet ou qualquer outra mídia social. Lá em Efésios 4, 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Também nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, manter a pureza, conforme Efésios 5, 3 e 4. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Isso é uma coisa que eu também tenho que me policiar bastante, muito, que é a existência de grupos de WhatsApp, por exemplo, com relação a colegas de trabalho. Né? Eu sei que muitos aqui participam de grupos que têm esse tipo de comunicação. E é natural que exista um certo escárnio, muitas vezes, nesse grupo. E nós podemos, em certos momentos, esquecer de quem nós somos e que nós devemos comunicar
o relacionamento que nós temos com Deus, aos nossos amigos também no trabalho, inclusive em mensagens do WhatsApp. Eu não estou dizendo mandar mensagem de WhatsApp no grupo de trabalho com aquelas corte-colas com versículos bíblicos. Isso pode acontecer, isso é bom, mas eu estou dizendo principalmente para fugir dessas conversas que não edificam, que na verdade só nos prejudicam e prejudicam a imagem que as pessoas têm a respeito da Igreja de Cristo, que nós somos, sim, testemunhas desse relacionamento. Compromisso com a verdade. Isso tem a ver também com a fake news. Nós vamos verificar isso muito nessas eleições e temos que ter muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos. Né? É comum até, essa é uma experiência minha de grupo de família, que as minhas tias ou outras pessoas compartilham informações que eles não conhecem a origem, só porque chamam a atenção e são chocantes. Isso vai acontecer com os políticos. E nós temos que ter muito cuidado com o que nós compartilhamos, com o que nós falamos, porque nós temos, como embaixadores de Cristo, um compromisso com a verdade. Conforme 1 Timóteo 4, 6, 7, propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Outro tema relacionado à comunicação, e esse é o último, eu prometo a vocês, é o uso do tempo. É o uso do tempo. Como eu falei na introdução, nós hoje não sabemos remir o tempo. Nós não sabemos, muitas vezes, utilizar a tecnologia em nosso favor. Quantas vezes eu já me peguei perdendo muito tempo lendo mensagens, vendo fotos que nada tinha a ver, que não eram edificantes, e que eu poderia estar usando esse meu tempo para fazer outras coisas mais edificantes. Né? Outras coisas mais saudáveis, como cuidar do coração da minha esposa, da minha filha, da minha família, o conhecendo e tendo uma intimidade maior com Deus. Então imagine, quando falecermos, ou quando Jesus voltar, e falarmos com Ele que não tínhamos tempo para ler a Bíblia, Ele vai ter lá no quadrinho uma amostra de quantas horas você gastou no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Twitter eu acho que ninguém usa mais, né? No Orkut. O Alex usa o Orkut. Né? Não gastou tanto tempo assim, né? Mas do passado, quanto tempo você gastou com aquilo? Né? Ou então no mesmo Google vendo notícias falsas. Né? Lá em Efésios 5, 14 e 17, diz que nós devemos gastar nosso tempo com sabedoria, com senso de oportunidade, com prioridade. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E muitas vezes a vontade do Senhor não é que você fique horas vendo o Instagram do seu colega na academia, ou então da sua amiga, ou então vendo o prato de comida do seu companheiro. Nós devemos gastar o nosso tempo com comportamentos edificantes. Conforme indica Colossenses 4, 5, 6, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como vos convém responder a cada um. O sal é aquele que faz diferença, é aquele que conserva, é aquele que gera uma edificação, que gera um benefício ao outro. Então, é esse o objetivo do nosso tempo, de como gastar o nosso tempo. Também um outro
uma outra linha, um outro vetor que deve guiar o nosso tempo, né? O como gastamos nosso tempo, é que devemos exercer a justiça, a gratidão, reconhecendo a providência e sabedoria de Deus e cultivando bons pensamentos. Muitas vezes nós estamos surpreendidos com pensamentos ruins. O pecado jaz à porta, o pecado, ele sempre nos chama, nos conclama, mas se nós gastarmos o nosso tempo com as coisas de Deus e centralizarmos os nossos interesses no próprio Deus, as chances desses pensamentos ruins ocuparem a nossa mente vão ser muito diminuídas. Então, se alguma coisa ruim vier à nossa mente, nós devemos expulsá-la e então gastar o nosso tempo com aquilo que edifica, com aquilo que é bom. Então, sobre o nosso tema, mídias sociais e internet, eu vou deixar essa apresentação, vou mandar para vocês, criar uma lista de e-mails, para que vocês possam refletir um pouco mais sobre o assunto. Mas só recordando, que já acabou o nosso tempo, nós tratamos aqui sobre a natureza relacional ou social de Deus, o erro e a potencialidade do isolamento, a fuga da realidade, os efeitos do anonimato e o uso inadequado ou adequado do nosso tempo. Gostaria de pedir para alguém, algum voluntário, que possa fazer uma oração para terminar a nossa aula, por favor. Alguém se prontifica? Pai Santo, muito obrigado por essa manhã em que o Senhor nos confronta com a Tua própria palavra, nos ajudando a ver em nós mesmos a necessidade de estarmos mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que as mídias sociais, a internet, faz parte do nosso dia a dia, mas não permita, como a Tua palavra afirma em Romanos, capítulo 12, que a nossa mente, o nosso corpo e a nossa vida nos conforme com este século, mas sim que sejamos um vaso de bênção para, contra a cultura, confrontar tudo o que vem sendo apresentado à nossa família, à nossa sociedade, aos nossos filhos e em todo o meio em que nós nos colocamos. Obrigado porque saímos daqui desafiados para parecer mais com o Senhor, vivendo a comunhão perfeita dos santos, vivendo a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, Senhor, transforma as nossas vidas. Obrigado por esse momento de reflexão na Tua palavra. Permita que cada semente plantada em nossos corações seja frutífera, seja verdadeira e transforme genuinamente a nossa vida à imagem e semelhança do nosso Salvador. Por isso, Pai, nos leva hoje ao final desse dia, ao final dessa manhã, aos nossos lares, para que, refletindo em conjunto com as nossas famílias, possamos voltar para a Tua palavra, que nos ensina verdadeiramente a sermos verdadeiros cristãos. E permita, Pai, que seja um tempo de comunhão e edificação, que como famílias possamos, Pai, verdadeiramente nos debruçar nesse tema que é latente e que bate em nossos corações, bate a nossa família, bate a nossa sociedade a cada instante. Obrigado pela vida do Alexandre, que se colocou à Tua disposição nessa manhã para trazer a Tua palavra e o Teu ensinamento. Que o Senhor possa sempre abençoá-lo, permitindo que a fidelidade às Escrituras sejam sempre alvo das Tuas aulas. Obrigado por cada vida aqui representada. Leva-nos aos nossos lares. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.